Estava falando com o Tiago aqui, quando o Bisa vai pregar, ele não ora pelo Bisa. Eu acho que tem uma preocupação muito grande quando eu venho pregar aqui, né? As crianças, até 14 anos, né? Com suas tias, para seu tempinho lá atrás, seu momento de culto também. Todos sabem, né, que o nosso propósito aqui na igreja, a gente tem uma missão a cumprir. A nossa igreja existe mesmo para que todo morador do Gama, ele conheça o Evangelho. E também cada pessoa do mundo. Isso que a gente fez em ajudar o Romário faz parte também da nossa missão de que outras pessoas longe, né, do nosso meio, do nosso momento aqui, ou pelo menos do nosso ambiente de Gama, possa realmente conhecer a palavra de Deus. Isso é bom quando a igreja ela participa desse processo de aprendizado, ou desse processo de que as pessoas realmente tenham acesso à palavra de Deus. Nós aqui estamos também para isso, né? Nós fazemos parte dessa missão que Deus colocou, né? Então, você que está aqui conosco hoje, você que está aqui também, né, ouvindo dessa palavra, também tem essa missão a cumprir, né, de que as pessoas que estão próximas a você, você seja esse portador da boa nova de Cristo, né, que Deus mesmo nos abençoe e que nós não permitamos ser o empecilho para que outras pessoas tenham conhecimento de Cristo. Essa semana, muitas pessoas do Gama tiveram conhecimento do que aconteceu, acho que quinta-feira, de um assassinato no Gama, meio-dia. Eu não sei quantas pessoas ouviram essa semana aqui desse incidente que teve realmente no Gama, né? Foi no lote do lado de onde eu moro. Uma coisa muito ruim, uma experiência muito ruim para a Cíntia, para a Daniela, que ouviu aqueles tiros e foi ver, né? Até ficou preocupada por conta do que tinha se passado, viu a pessoa morta ali. A Cíntia viu ainda a pessoa correndo com a arma, a que atirou e matou, e graças a Deus os bandidos também foram pegos, né? Essas coisas banais que acontecem no mundo, que a gente vê que a vida não está valendo nada, né? Mas para Deus a vida vale muito. E para nós a vida tem que valer muito. E eu acho que o que a Cíntia depois me falou, que ela mandou na hora uma foto para mim, eu estava trabalhando, foi imaginar que aquela pessoa que ali estava sem vida, né, só o corpo dela ali, alguém falou de Jesus para ela. Alguém, sobre essa missão que eu digo aqui para vocês, nós temos, né, de que cada morador do Gama compreenda o Evangelho. Né? A gente não conhecia aquela pessoa. Não sei se ele tinha algum conhecido que tinha essa boa notícia para dar para ele, né? Mas é muito ruim de imaginar que a pessoa não tem mais jeito. Ou está no céu, ou está no inferno. É ruim de falar. Mas nós, né, somos as pessoas que Deus escolheu para poder tirar essa pessoa de lá. Nós somos as pessoas que Deus nos separou, né, desse mundo onde as pessoas estão cada vez mais perdidas, para que essas pessoas tenham esse acesso. Eu tenho vivido assim, que as pessoas que chegam próximas a mim, eu penso, como que eu vou, né, de um jeito ou de outro, falar da salvação para essa pessoa? E hoje de manhã a gente teve uma aula sobre seitas e heresias, muito boa mesmo, por sinal, como foi excelente o tempo que tivemos aqui hoje, da aula que o João deu. E aí a gente vê que pessoas estão perdidas achando que estão certas. É aí que é o problema ainda, né?
foi tão esclarecido hoje que as pessoas estão sendo enganadas porque as pessoas de cima preferem enganar realmente, e as pessoas estão perdidas, estão indo sinceras no que estão fazendo, mas sinceramente erradas, sem conhecer esse Jesus da graça, que nós somos os portadores, né, dessa boa nova. E Paulo falou: como crerão se não há quem pregue? Né? Nós devemos isso, né? Essa gratidão a Deus, que de uma forma ou de outra nos alcançou, de uma forma ou de outra Ele nos deu esse acesso a Ele, por meio de Jesus Cristo. E é só Jesus que salva, e a gente sabe disso, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre propósito, né? O que realmente Deus espera da nossa vida, o que realmente Deus espera da tua vida, né? Quais são os nossos planos? O que nós temos parado, né, para poder planejar para o nosso futuro? Quais são realmente nossos planos? O que temos feito para que daqui por diante a gente viva de uma maneira que Deus realmente tem querido, ou o que realmente Deus espera da nossa vida? E o que nós temos feito está nos levando para onde? Qual o destino? Qual o trem que nós pegamos? Errado? Alguém nos indicou o caminho errado e pegamos um ônibus, só vimos o G pensando que era Gama e paramos no Guará? Vimos lá a M Norte pensando que era da W3 Norte, né? Totalmente diferente. Mas qual o nosso destino? O que temos feito tem nos levado para onde, né? No que nós temos investido o nosso tempo? Em que ações? Temos investido em ter mais posses? Ter mais dinheiro? Temos descansado do nosso tempo disponível? Nós temos deixado as coisas para amanhã? E quem nós temos influenciado? E de que maneira temos influenciado? Ou quem tem nos influenciado? Ou o que tem nos influenciado? Tem ditado as normas para quais seguiremos. Nós temos realmente vivido para nós mesmos? Ou temos procurado saber de Deus qual é a vontade dEle para a nossa vida? Ou como diz a primeira pergunta aqui, né? O que realmente Deus espera da nossa vida. Então, gente, para onde nós verdadeiramente estamos indo? E o que temos feito realmente tem levado a gente para onde? Para o buraco? Deus espera muito mais de nós, porque Ele nos deu capacidade para isso. Deus espera que as nossas decisões sejam alinhadas com as decisões que Ele realmente quer que tenhamos. Que os nossos passos sejam mesmo para seguir Jesus Cristo, não seguir a nossa vontade, não seguir aquilo que apetece o nosso coração, não seguir aquilo que a gente tem realmente achado que vai nos dar satisfação, e a gente não acha satisfação em nenhum outro lugar, a não ser na pessoa de Jesus, e principalmente em obediência a Ele. E o que é obedecer a Jesus, né? O que farei de Jesus? O que farei desse homem que morreu, sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui formando uma família? O que tenho feito em gratidão a Jesus?
E nós vamos para onde com as nossas decisões que temos tomado? As coisas que eu sempre falo com o Felipe, falo com Daniela já também, é que todo dia é dia de decisão. Todo dia a gente toma uma decisão de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Mas uma hora a conta chega, né? Se estamos plantando coisas boas, colheremos coisas boas. A conta vai chegar. Se estamos plantando coisas ruins, e não adianta achar que vamos colher laranja quando estamos plantando limão. Não. Não vamos colher laranja de um limoeiro. Vamos ter uma vida azeda. Então, o que realmente Deus espera da nossa vida? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos porque estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz, para entender a Tua vontade para a nossa vida, porque o Senhor nos trouxe até aqui, muitas vezes, Senhor Deus, sem a nossa vontade, mas o Senhor, de uma maneira ou de outra, nos trouxe aqui e queremos, Senhor Deus, Te ouvir, queremos entender a Tua vontade e, ouvindo e entendendo, Senhor Deus, Te obedecer, Te honrar e Te glorificar com a nossa vida, Pai. Abençoe esse momento aqui agora, que seja o Senhor falando aqui mesmo, Pai. E que nós, como ouvintes, possamos Te obedecer. Te louvamos por tudo e pedimos a Tua mão sobre nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele foi escrito para orientar a igreja de como era cumprir sua missão. O livro de Atos foi escrito de uma maneira permanente, né? A gente vendo como o Espírito Santo capacitava todos os apóstolos para cumprir a missão, aquela missão que Deus deu, que era propagar o Evangelho. Esse é o livro de Atos, né? Onde ele foi escrito para que nós, vendo Deus operando por meio dos seus apóstolos, daquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus, os milagres, ou que a gente fala que realmente é um milagre a pessoa entender da graça, mas Deus quis que nós víssemos isso no livro de Atos para que nós pudéssemos também repetir, entender como eles fizeram, entender que é Deus quem capacita, entender que é Deus quem vai dar a condição para que as pessoas pudessem cumprir a missão dele. E o capítulo 20 em especial, a gente vê Paulo ainda seguindo isso, de cumprir essa missão de quê? De propagador dos mistérios de Deus. A gente vê Paulo passando por situações diversas, por várias dificuldades, mas mesmo assim ainda seguindo e caminhando naquilo que Deus colocou para a vida dele, como exemplo também para nós, que podemos seguir isso que os apóstolos fizeram, né? É interessante que nesse capítulo 20, a partir do verso 18, onde a gente vai começar a ver aqui agora, se você quiser acompanhar comigo, está na tela aqui também, né? É interessante quando Paulo fala bem assim, e quando, na verdade, Lucas escrevendo aqui, se encontraram com ele quem? Com Paulo, disse-lhes. É interessante que nos versos anteriores, Paulo está dizendo que era para chamar de Éfesos, na verdade, chamar de Éfeso os anciãos, para que Paulo tivesse uma conversa com ele. Paulo estava em Mileto. A distância ali entre Mileto e Éfeso era em torno de 80 quilômetros. E Paulo mandou esses anciãos ou presbíteros serem chamados para poder ter essa conversa com ele. E começa nesse verso aqui, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Paulo, quando vai conversar com esses presbíteros e anciãos, ele olha para si e fala: vocês sabem como eu vivi esse tempo todo. Vocês sabem qual foi o meu procedimento durante todo o tempo que estive com vocês na Ásia. Vocês podem confirmar. E o que eu estou falando para vocês é o que realmente
aconteceu. Porque Paulo quer deixar claro para aqueles anciãos que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, uma vida de piedade. Uma vida de piedade Paulo tinha. Esse relacionamento que a gente tem com Deus por meio de Jesus Cristo. E Paulo quis dizer que durante esse processo todo em que ele esteve na Ásia, ele nunca mudou, no sentido de voltar atrás naquilo que ele já tinha vencido, naquilo que ele já tinha largado. Só avançando, como ele mesmo escreve lá na verdade ele não, Pedro escreve em 2 Pedro, dessa santificação progressiva, sempre em rumo àquilo que Deus quer da vida dele. Paulo tinha uma vida única, sem máscaras. Não era aquele que a gente chama de crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Paulo não era aquele em que, diante dos seus irmãos na igreja, parecia um santo e fora tinha uma conduta totalmente diferente. Então, ele tinha essa vida de bom testemunho, ele tinha essa vida de piedade em todo o tempo que ele estava junto com ou sem esses irmãos, esses presbíteros. E é interessante que quando ele diz isso, a gente não vê Lucas citando que os anciãos indagaram alguma coisa ali. Fala, não, peraí, naquele momento ali assim, Paulo, você fez algo que não foi realmente condizente àquilo que você diz que realmente é. Por que Paulo tinha essa vida assim? Porque Paulo se preocupava com os outros. Porque Paulo sabia que um mau testemunho dele podia afetar aquelas pessoas possíveis que Deus queria alcançar. Então, Paulo se preocupava com outras vidas. E nós precisamos ter uma vida assim também. A gente precisa se preocupar com o próximo. Mas como vamos alcançar aqueles se nós mesmos vivemos como se não tivéssemos sido alcançados? Como? Mas Paulo não. Paulo diz, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Desde a hora que eu conheci vocês, vocês sabem como eu tenho me portado, como eu tenho agido, como eu tenho vivido. Porque Paulo sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Qual era o objetivo final que Deus queria da vida de Paulo. E ele não queria atrapalhar esse processo. Paulo não queria ser ele, né, aquele que ia estragar o que Deus estava fazendo na vida dele. Paulo teve um encontro com Jesus, e a gente sabe muito bem disso, e isso afetou radicalmente a vida dele. E precisa afetar a nossa vida também, radicalmente. Afetar radicalmente nossa vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos passos, por conta desse encontro pessoal que a gente teve com Jesus Cristo. E Paulo teve. E quem sabe a história de Paulo, sabe como ele saiu de uma pessoa, de perseguidor da igreja, para um sofredor pela igreja. Totalmente diferente. Porque Paulo se importava com a missão. Paulo se importava com a missão. E nós precisamos também sentir em nós esse peso da missão que Deus colocou sobre nós. Ele sentia o peso de que deveria alcançar todos, ter o resultado que Deus esperava da vida dele. E uma vida de piedade, uma vida em que o que nos norteia é a pessoa de Jesus, que nos faz realmente entender qual o caminho que devemos seguir, é o que nós devemos escolher. E Paulo escolheu isso, preferiu isso. Quem olha para a vida de Paulo e via, ou lê aqui agora, percebe que a vida dele cada vez mais parecia com a vida de Jesus Cristo. Porque Paulo tinha
como propósito honrar a Deus com sua própria vida, demonstrar o caráter de Cristo na vida dele. E não dá para a gente ter uma vida durante um tempo piedosa, né, e durante outro tempo, ou em outra parte da vida, vergonhosa, né, fora realmente daquilo que Deus tem querido para nós, né? Seguindo ainda no verso 19, diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade. Servindo ao Senhor é engraçado, porque começa a dizer aqui que a vida de Paulo, além de ser uma vida também exemplar, era uma vida de serviço. Além de dar o bom testemunho, ele também tinha uma vida de serviço, porque ele entendeu também que deveria servir. E quando ele diz aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade, eu começo a entender que Paulo, quando ele diz que essa humildade ele realmente tinha, gente, humildade nada mais é do que consciência das próprias limitações. E a gente está falando de Paulo. O homem que conhecia o Velho Testamento quase que letra por letra, de ponta a ponta. E ele fala, servindo ao Senhor com toda a humildade, entendendo que sem Jesus ele não era nada. E nós não somos nada sem a pessoa de Jesus Cristo. A Daniela, de vez em quando, a gente vai corrigi-la, e ela fala, eu não consigo obedecer. E a gente fala, você não consegue. Sem Jesus, você não consegue. A gente apresenta para ela realmente, porque sem Jesus, nada nós podemos fazer. E a palavra servir com a palavra humildade, ou servo com humildade, elas não têm como tirar uma da outra, porque se a pessoa é serva, ela é humilde, mas se ela não é humilde, ela não é serva. Não tem como servir sem humildade, sem entender realmente que nós somos limitados. Nós precisamos de alguém para nos ajudar nesse processo todo. Porque servir tem a ver com o reconhecimento de que achamos o outro superior a nós mesmos. E como é difícil para o ser humano reconhecer o próximo como superior. É uma briga muito grande dentro de nós, né? De reconhecer. Mas Deus quer que a gente faça assim, que a gente haja dessa maneira, né? E se nós somos humildes para isso, a gente vai demonstrar para Deus essa necessidade que temos dEle, para Ele transformar completamente nossa vida e agir por meio da nossa vida, porque sem Ele, como eu falei, né, nada podemos fazer. E não tem como achar algum tipo de espaço para orgulho, para vaidade, para quem serve a Jesus Cristo. Quem diz que é servo, e a palavra servo é escravo, é sem vontade, né? Sem vontade. Porque quando a gente diz que é servo de Jesus, a gente está dizendo para ele que a vontade nossa está abaixo da vontade dele, que a vontade dele é que vai nortear a nossa vida. Isso sim, fala, eu sou servo. Agora, quando a gente permite que as nossas decisões sejam aquelas que realmente vão satisfazer o nosso coração, aquilo que a gente realmente tem querido fazer, a gente não pode dizer que é servo de Jesus, a gente é servo das nossas próprias vontades e não servo de Jesus Cristo. Mas Paulo, quando está dizendo aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade, ele também está dizendo, ó, o servo tem que servir. O servo tem que servir. Não tem como dizer que é servo sem servir, sem trabalhar para o reino, sem entregar a vida completamente para a pessoa de Jesus Cristo direcionar. A gente vê a palavra humildade e o antônimo dela é coisa bem bonitinha, né? É arrogância, petulância, orgulho, soberba, ou como diz a Leninha, minha irmã, soberbagem, né?
É uma soberba que é bobagem, é bem isso mesmo, é soberbagem. Eu lembro de um amigo meu, colega de trabalho, na verdade, que fez o curso de cabo comigo há muito tempo atrás, né? E ele não admitia que as pessoas ensinassem a ele. Era estranho até, estranho. Ele não aceitava nem que o instrutor ensinasse a ele. Ele se achava superior à pessoa que estava nos ensinando, né? Mas às vezes nós agimos assim. Queremos ser mais real do que o rei, mais real do que Deus, que está falando e mostrando para a gente qual é o caminho, e a gente preferindo seguir o nosso. Isso é demonstração de soberba, de arrogância, de petulância, né? De achar que as minhas decisões, as que eu tomo, não Cristo toma por mim, são melhores do que as que Ele realmente tem escolhido para a minha vida. Precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir para que Ele nos transforme, para a gente servi-lo com humildade, com toda a humildade, com todo o reconhecimento de que é Ele quem nos capacita, que somos realmente limitados, precisamos disso. Não achando que conselhos de homens, ou os meus próprios conselhos, eles são os bons, eles é quem devemos seguir. Quem nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Paulo vai mais adiante e diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e também lágrimas. Lágrimas. Aí eu fico imaginando, o que passou na vida de Paulo? O que ele passou? Tantas coisas que a gente já conhece, mas de poucas, assim, a gente pode dizer, Paulo sofreu, passou por sofrimento. Isso faz com que a gente chore, né? Sofrimento faz a gente chorar. Paulo passou por dor e fome. A gente também vê isso na Bíblia, quando a gente começa a ler as cartas que Paulo mesmo escreveu, e o próprio livro de Atos. Ele passou por dor e fome, coisas que faz a gente também cair no choro. Hoje, João, pela manhã, falou que, entendendo a situação do Romário, quando ele pede ajuda a gente, a igreja, para a educação da filha dele, e João falou assim, quando mexe com a gente assim, a gente suporta, mas quando mexe com o filho da gente, o negócio dói demais. E quem é pai sabe disso, não é fácil. Não é fácil. E Paulo passou por privações, ele não casou, né? Paulo não teve filhos, mas ele sofria na própria carne essa dor de seguir a Jesus Cristo e cumprindo a missão, mas mesmo assim não desistia. Paulo também passou por inimizade e engano. Paulo, que perseguia a igreja e tinha o aval de todos os sacerdotes, falassem da época, que tinha ele como amigo, foram os mesmos que depois perseguiam Paulo, mandavam alguém perseguir aonde Paulo ia. E olha que Paulo viajou, gente. E olha que Paulo, né, fez várias viagens para ser usado por Deus e alcançar muitas e muitas vidas, né? Paulo também passou por várias frustrações e angústias, que também causam lágrimas. E aqui ele só diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. E também, às vezes, as lágrimas porque não tinha feito tudo o que deveria ter feito. Paulo chega a dizer que ele tinha que o viver para ele era para cumprir aquilo que Deus realmente colocou para ele. Para mim, viver é Cristo. O morrer é lucro, mas viver é Cristo, aquilo para que eu fui salvo e separado, porque muitas vezes a gente entende que a graça me alcançou e pronto, mas não.
A graça chegou até nós para que as pessoas que estão próximas a gente também tenham conhecimento dessa graça que Deus nos concedeu. E vai mais além ainda, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E ele coloca isso mesmo, de que os judeus causaram cilada para que ele fosse pego e passasse por vários problemas, como a gente sabe que Paulo passou. E ele fala aqui de provações ou tentações, como tem outras versões que fala mesmo, hein? E o que Paulo desejou? Porque a gente é tentado naquilo que a gente deseja, não é isso? Será que Paulo queria alívio? E às vezes nós buscamos alívio? Prazer? Seja de onde vier, nós buscamos prazer. Conforto? Conforto é bom, né? Mas muitas vezes a zona de conforto da qual nós não queremos sair é ela que atrapalha a nossa missão, ou aquilo que Deus tem querido da nossa vida. Será que Paulo realmente queria um lar onde ele poderia descansar de vez? Mas eu sei de uma coisa, que Paulo, ele entendeu claramente que o serviço dele não dependia da situação com que ele estava passando. Seja sofrimento, desânimo, tristeza, choro, alegria, né? Independia do que ele estava passando no momento. Ele sabia que tinha que cumprir com a missão. Estamos ou não servindo a Deus? Precisamos servir. Precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida e esse propósito tem que ser cumprido por nós. Só assim teremos satisfação em servir a Jesus Cristo da maneira que Ele realmente tem querido que a gente sirva. Se de fato temos um propósito, gente, nós não perdemos o foco. Se de fato temos um propósito, não perdemos o foco. Agora, quando nós somos contrariados, não pode fazer com que a gente perca esse foco, ou de cumprir a missão, ou fazer uma tempestade no copo d'água porque fomos contrariados por alguma situação. Se estamos focados realmente nessa missão, nada vai nos atrapalhar. Mas que missão Deus tem colocado para você? Porque aqui a gente percebe que Paulo não se preservava. Paulo não se preservava. Ele deixa claro com esse texto aqui que o importante para ele era cumprir essa missão. A gente não pode deixar com que as coisas que acontecem conosco tenham peso além do que deve ter e atrapalhar o nosso foco. Mas realmente o que tem impedido a gente de ir adiante, de dar um passo a mais? Depois de entender realmente aquilo que Deus quer da nossa vida e a gente ainda ficar parado. O que nos impede de ir adiante? E Paulo diz ainda, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E ele falando da situação que ele estava passando. Ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo tinha uma grande preocupação com a fidelidade da exposição das verdades de Deus. De falar, de anunciar quem era a pessoa de Jesus Cristo. Paulo tinha um grande zelo em ensinar. A gente percebe aqui.
ele queria alcançar aquilo que Deus colocou para a vida dele. Então, ele não perdia tempo. É interessante quando ele fala aqui que ensinar publicamente e também de casa em casa, ou seja, o ensino dele era de uma forma geral, mas também era restrita. E esse ensino restrito a gente bem sabe o que é. Essas pontes de contato que a gente sempre tem falado aqui, o discipulado. E ele ainda diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Ele quis também dizer que o ensino da palavra é útil e sempre vai ser. No Velho Testamento a gente leu uma passagem que diz que a palavra de Deus não volta vazia. E Paulo aproveitou isso bem, tanto de uma forma geral como restrita. Ele aproveitou todas as oportunidades que ele tinha para ensinar. Ele entendeu que o ensino público, ou da forma geral, o ensino restrito, o ensino pessoal, discipulado, todos os dois ensinos têm uma grande importância e precisamos ficar atentos a isso. E ele, como eu falei para vocês, estava falando para presbíteros da igreja de Éfeso. Talvez ali na região ali da Ásia, ali, a igreja de Éfeso tivesse uma grande importância e passasse para as outras igrejas toda a informação que Paulo estava passando para eles. Ele, a missão é esta que eu estou falando para vocês. Cumpra, né? Anunciar a todos a salvação por meio de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Vou citar algumas verdades que eu tirei desse texto aqui, que é interessante, né? Que o ensino é inerente a quem conhece. Eu não tenho como ensinar aquilo que eu não conheço. Quando Paulo está dizendo que anunciava publicamente e também de casa em casa, ele ia ensinar o que ele conhecia. Agora, o que nós temos conhecido? Para que a gente possa ensinar. São coisas boas, valiosas? São coisas proveitosas? Porque o ensino tem que ser proveitoso, tem que ser útil. Aquilo que a gente tem ensinado são conceitos de Deus, os nossos conceitos. Conceitos de homens. E aqui eu vejo também como uma outra verdade, que usar os dons e talentos no reino é importante. Paulo usou o dom de ensino que ele tinha. É muito importante usar os dons. Eu vendo o Tiago aqui dirigindo louvor, lembrei da Daniela, né? Também. Porque eu pensava, cara, acho que a única coisa que eu não ensinei para o Tiago foi cantar. E ele canta bem, né? A única coisa que eu falei assim, o Tiago, a única coisa que não aprendeu comigo de boa assim foi cantar. Ele já sabia disso aí já, né? Mas um dia desse, Daniela estava doente. E eu fui deitar com ela, que ela estava com febre e tudo, né? Aí, cantando para ver se ela dormia, ela olhou para mim, pai, o senhor canta bem. Aí eu olhei para ela e pensei, minha filha, tu está com febre muito alta, está delirando. Você está delirando. Eu pensei, poxa, acho que até o canto eu ensinei para o Tiago, né? Não, eu sei dessa minha falta de qualidade, né? Eu não tenho esse talento, não. Mas a gente vê que Deus quer que a gente use nossos dons, nossos talentos para o reino. E isso é muito importante, né? Que a gente use nossos dons e os nossos talentos. Outra verdade aqui, né? O amor cristão e a fidelidade à palavra devem andar juntos. Porque quando nós realmente temos amor cristão, isso vai ser demonstrado a fidelidade que nós temos à palavra. Não tem como também separar isso. Se eu digo que sou cristão, mas não vivo
aquilo que a palavra tem realmente me ensinado, como eu digo que tenho amor a Cristo? Se eu não amo meu irmão, como eu digo que amo a Deus? E João, na primeira carta dele, se eu não me engano, fala, como eu digo que amo a Deus que não vejo, se eu não amo meu irmão, que a quem vejo? É um cuidado que a gente tem que ter. Continuando ainda no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é mais uma coisa interessante aqui, porque Paulo sabia qual era a missão. Era testificar não só a judeu, como estava onde ele estava lá, de onde ele saiu, mas a todo aquele, quando ele fala grego aqui, ele está querendo dizer a todo mundo, sobre esse arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você até hoje não entendeu, eu vou te falar, todos nós somos pecadores. A Bíblia é bem enfática quando diz isso aí. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Isso é uma má notícia para a gente. É uma má notícia para nós. Para piorar, ainda diz que o salário do pecado é a morte. E no texto, quando fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, essa morte que ele está se referindo é um contraponto à vida eterna, ou seja, a separação de Deus, a morte eterna. Então, o salário do pecado é inferno. Que horrível, que má notícia. Graças a Deus que não para por aí, porque se parasse por aí, todos nós estávamos enrolados. Enrolados. Lá em Efésios 2:8-9 vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante essa fé que está nesse texto aqui, ó. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Hoje nós aprendemos, e estudando hoje sobre seitas heresias, não tem nenhum bom, não existe homem bom. A Bíblia diz isso. Não há um justo sequer. E Deus, Ele providenciou por meio de Jesus Cristo esse retorno a Ele, de graça. Ou é de graça ou não é. E Ele bem enfático quando fala não de obras, porque nada de bom sai da gente. Nada de bom. E quem crê em Jesus tem a vida eterna. É outro texto da Bíblia também. Se você ainda não compreendeu isso, se você ainda não tomou essa decisão de entregar a vida para Jesus, tome o quanto antes possível. Decida por Jesus. Como eu falei, nós temos sempre, todo dia, uma decisão a ser tomada. Decida por Jesus. Entregue realmente sua vida para Jesus. Só Ele pode nos levar para o céu, porque nós somos pecadores. E esse salário desse pecado é essa separação eterna de Deus. E ainda, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo, quando fala porém aqui, vai remeter ao verso anterior. Eu pulei do 21 para o 24, mas Paulo está dizendo aqui esse porém por conta do que ele acabou de dizer, que ele sabia o que estava esperando por ele em Jerusalém, para onde ele estava querendo ir, né? Era só cadeia e tribulação. Para quem tinha acabado de falar, como a gente viu, né? Que passou por tribulações, por provações, por lágrimas, e ele estava indo para Jerusalém, e ele, sabendo que esperava para ele ali cadeias e tribulações, ele fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Porque para Paulo, nem a própria vida dele valia mais do que a pessoa de Jesus Cristo. Porque Paulo não procurava uma realização pessoal, procurava realizar aquilo que Cristo queria da vida dele. Cumprir com a missão, com o objetivo para o qual ele entendeu que foi salvo, desse propósito que Deus tinha para a vida dele. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo não procurava conforto.
e muito menos ele desanimava com as dificuldades, porque ele sabia o que viria para ele. Dor. E quem leu após esse capítulo, viu que Paulo sofreu um bocado ainda, daqui para frente. Passou por muito problema ainda. E as pessoas queriam matá-lo, e ele foi preso, parou em Roma depois de muito tempo, mas ainda com um sofrimento. E Paulo relata muito bem isso aí em Timóteo, esses últimos dias da vida dele. Porque para Paulo o que importava mesmo era cumprir essa missão que ele recebeu, completar a carreira para o qual Deus propôs para ele. Ele sabia que ele tinha que fazer isso até o fim da sua vida, até o fim da sua vida. O interessante é que a gente vai passando os anos, a gente começa a entender algumas coisas, e tem talvez uns 4 ou 5 anos que eu entendi que a vida cristã ela não tem aposentadoria. É até o último suspiro, até o último ar que a gente enche nosso pulmão. E Paulo entendeu claramente isso, que ele não ia se aposentar da carreira cristã, que mesmo nas cadeias depois, outras pessoas foram alcançadas pela vida de Paulo. Paulo sabia que aqui não é nosso ponto final, porque nosso fim aqui, gente, é apenas o começo. Nosso fim aqui é apenas o começo. Nosso descanso não é aqui, não é para agora. Deus preparou isso para a gente, para depois daqui. O começo realmente. Precisamos fugir dessa nossa zona de conforto. Precisamos agir e não achar que tudo vai ser fácil, porque não vai ser mesmo. A autopreservação não era uma palavra no vocabulário de Paulo e não deve ser também na nossa. Me preservar por quê? Se eu tenho uma missão a cumprir. A gente percebe que a devoção de Paulo, ela era total e não era parcial. Não, até aqui eu vou, mas daqui em diante eu tenho que deixar de lado. Não, até aqui já está demais. Eu lembro de, uma vez conversando, não sei nem se falei para vocês aqui, mas um amigo meu, eu citando para ele sobre essa questão da nossa missão, e ele falou para mim, eu já dou o dízimo, para mim está bom demais. Eu falei, não, mas não é só isso. Não é isso. Nós todos temos essa missão para nós. O ministério e o reino de Deus eram mais valiosos para Paulo do que a sua própria vida. Então ele entendia que cumprir com essa carreira, mesmo como a gente fala no nosso juramento militar, né, Vinícius, né? Com sacrifício da própria vida. Mesmo com sacrifício da própria vida. Lá no bombeiro deve ter muita gente, ou no militarismo, que acho que toda a força, né, tem esse juramento, muita gente deve cruzar o dedo, mas nós não podemos cruzar o dedo aqui não. Né? Tipo assim, com sacrifício da própria vida e com o dedo cruzado. Não. Temos que cumprir realmente isso mesmo, que seja com sacrifício da nossa própria vida. E a Bíblia fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E às vezes a gente fica se preservando, ou vivendo para nós mesmos, ou buscando algum tipo de conforto, de dinheiro, de posse, tudo, achando que isso vai realmente nos dar satisfação. E Deus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que estas coisas nos serão acrescentadas. Deus é que vai conceder, é Ele que está prometendo. E a gente fica correndo atrás de coisas que não levarão a nada. Então precisamos realmente escolher obedecer a Cristo. Quando Jesus diz, né, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus foi para onde, gente? Foi para a cruz, né? Foi para a morte. Devemos seguir mesmo. Seguir Jesus Cristo. Não importa o que aconteça conosco, né? Nós devemos apenas viver para a glória da graça de Jesus, daquilo que Ele
realmente tem querido da nossa vida, né? Mas o que realmente Deus espera da nossa vida? O que Deus quer, né, que façamos? O que nós aprendemos aqui hoje, nesse texto de Atos, com a vida de Paulo, com aquilo que ele fez, com aquilo que ele usou a própria vida, né? O que realmente Deus espera da nossa vida? Que sejamos servos fiéis em todo o tempo. Ele quer realmente isso de nós, né? Sendo verdadeiros, não vivendo uma vida de máscara, onde aqui eu sou o melhor cristão, o melhor ser, o melhor servo, e fora daqui eu vivo uma vida desgracenta, né? Uma vida fora e longe da vontade de Deus. Deus quer que sejamos fiéis, servos fiéis em todo o tempo, mesmo com os problemas que passamos, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos. Deus quer que sejamos servos fiéis em todo o tempo. Deus quer que sejamos servos fiéis em todo o tempo, entendendo que Ele está no controle de tudo. Porque muitas vezes o problema vem, a dificuldade é grande, e a gente acha que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus ainda controla realmente tudo. Deus quer que sejamos servos fiéis em todo o tempo, sendo referencial como cristão, sendo aquela pessoa que vive o que diz realmente que vive. Deus quer que falemos do Evangelho transformador, mas também com a vida transformada. Como eu vou falar para a pessoa que Deus transforma a nossa vida se a minha vida não foi transformada, nunca foi alcançada? Segundo ponto, o que Deus espera da nossa vida é que reconheçamos que não somos capazes e necessitamos dEle. Sendo humilde, como eu falei há pouco, né? Que humildade é reconhecimento de que nós somos limitados, incapazes mesmo. Então, Deus quer que reconheçamos isso nele e, claro, conhecendo todas as nossas limitações, entregando para Cristo isso. Gente, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Então, devemos pedir a Ele, pedir a Deus essa capacitação, reconhecendo que não somos capazes, pedindo a Ele essa capacitação, essa força, esse entendimento. Não sendo orgulhosos, arrogantes, petulantes e nem soberbos, achando que com as nossas próprias forças ou o nosso próprio conhecimento nós vamos conseguir superar as coisas, superar tudo. Não precisamos de Cristo. Precisamos sim. Nós precisamos dessa pessoa de Jesus que transforma nossa vida, se nós deixarmos. E por fim, que sejamos perseverantes no propósito que Ele nos deu. Que sejamos perseverantes no propósito que Cristo nos concedeu. Não desistindo. Não podemos desistir em nenhum momento. Como eu falei, nós não aposentamos da vida cristã. Não mudando as prioridades do reino. Uma coisa interessante que, quando João estava ensinando hoje sobre seitas e heresias, o que a gente percebeu, e eu achei interessante que ele fez um histórico, né, uma linha do tempo, e em diversos momentos a gente via que uma única pessoa mudava
as prioridades do reino. Mudava o que estava escrito na Bíblia por conta daquilo que era interessante para ele, ou para aquela época. Mas nós não devemos mudar as prioridades do reino. Que sejamos perseverantes no propósito que Ele nos deu, deixando nossa vontade em segundo plano. Deixando nossa vontade em segundo plano. Primeiro, cumprir a missão. Primeiro, fazer aquilo que Deus espera da nossa vida. Entendendo também que cumprir a missão que nos é proposta é mais importante do que a nossa própria vida. Nada de zona de conforto, né? Nada de querer alívio e esquecer essa missão. Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem para falar de Jesus. Hoje, sei lá, tanto argumento que a gente pode arrumar para não obedecer. E ainda sabendo que temos uma corrida para terminar, até o fim da nossa vida. Temos uma corrida para terminar. E essa corrida aqui termina ou com a volta de Jesus ou com a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos, Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fale, Deus, cada vez mais aquilo que o Senhor tem querido da nossa vida. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos deixou tudo isso que aconteceu, Senhor Deus, com a vida de Paulo, para que aprendamos também com a vida dele como é servir ao Senhor, Pai. Obrigado por Jesus Cristo, Deus, que quer nos salvar, quer nos deixar aptos, Senhor Deus, e capazes de cumprir a missão. Louvado seja o Teu nome, esteja mesmo ainda falando ao nosso coração em todo o tempo, Pai, para que não percamos o Senhor de foco. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.